Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi, esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 11 de novembro de 2015, quarta-feira. Eu lamento que o Farol de hoje esteja sendo disponibilizado tão tarde, mas lamento. Nesse exato instante são 10 horas e 6 minutos e eu nem jantei ainda, então peço compreensão com esse que vos fala. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice. Ontem nós vimos o Ibovespa beliscando o fundo do finalzinho de outubro. Aqui a gente identificou uma zona de cataclismo, né? LTB rompida, essa LTA que vai ganhando força com o passar do tempo. E além disso a gente teve a formação de um Dragonfly Doji, enfim, um candle de conotação altista. A gente viu uma forte entrada de pressão compradora no final do pregão de terça-feira, muita pressão vendedora no dólar no final do pregão de terça-feira, e isso sugeria para nós, no pregão de hoje, uma recuperação, um movimento de alta, que aconteceu. A gente teve uma alta de 1,86% no índice, e acredito que, apesar de a gente estar ali batendo na média móvel de 21 períodos, que está na direção oposta, acredito que o mercado vai ter condições de prosseguir esse movimento de alta em busca, com sorte, do topo aqui de outubro, né, por volta dos 49.600, 49.500 pontos. No mini índice, este é o cenário, né? Ontem esteve no final do pregão o rompimento desta LTB. O que a gente pedia... claro, né? Depois a gente testar esse patamar aqui de fundo, de suporte. O que a gente pedia idealmente era uma abertura em baixa para depois ter o rompimento da linha d'água, e seria bom para aliviar a pressão vendedora que se construiu ao longo desse movimento. Não foi exatamente o que aconteceu, o mercado abriu um gapzinho muito pequeno de baixa, logo rompeu a linha d'água para cima, muito cedo, sem gap, não encaixou no trade. Mas a gente teve a formação de um primeiro movimento exótico que gerou compra neste candle aqui, e a gente tinha como alvo, a gente discutiu ao longo do LS Live, como alvo no intraday, muito provavelmente este topo aqui, próximo aos 47.600 pontos e também próximo à média móvel de 200. Provavelmente para o mercado bater ali, segurar um pouco e depois prosseguir o movimento de alta. Por que a gente diz isso? Por causa da simetria, né? A gente tem esse movimento aqui, muito provavelmente sendo refletido aqui, é o que nós estamos tendo, né? Permitiu então o pregão de hoje um ganho aí com operações no mini índice. E ao longo da movimentação de hoje, a gente teve a formação de uma nova resistência intraday, já, né, desenvolvendo a simetria que nós temos aí, 47.660, mais ou menos a zona de resistência. Se o mercado romper esse patamar do próximo pregão, a gente provavelmente vai ter mais uma puxada, que provavelmente vai ter como próximo alvo a faixa dos 48.600 e depois o topo aqui do dia 4. Tá? O viés é altista. A gente gostaria de ver apenas o rompimento então, dessa resistência intraday para ficar mais fácil que esse movimento se desenvolva. No mercado americano, a gente teve um candlezinho branco ontem, já podendo indicar a finalização desse processo corretivo. Hoje esse candle foi acionado, mas ainda não dá para dizer que esse movimento corretivo se encerrou. Há uma expectativa de manutenção da tendência de alta para se atingir o topo histórico. Tá? Mas a gente só deve dar como encerrada essa correção no momento que o mercado romper a LTB, coisa que ainda não aconteceu, nem mesmo no S&P 500 futuro, o qual já está mais próximo do suporte aqui da confluência das médias, tá? Mas esse movimento corretivo ainda persiste. Inclusive no S&P 500 futuro hoje a gente teve um movimento bem forte, queda depois, assim, meio do nada, né? Essa movimentação aqui. E o mercado prossegue agora no aftermarket do mercado americano, caindo. Tá? E esse movimento é que foi responsável por uma chacoalhada que a gente teve no mercado hoje, que levou a muitos stops intradiários. Essa movimentação aqui levou a muitos stops intradiários. Essas foram as operações que a gente fez no intraday de hoje. Né? Praticamente a gente perdeu R$215 só. Então, frente às movimentações que a gente teve no intraday, acho que até foi um resultado razoável. Não foi bom, mas foi razoável. Isso aqui é que nos ferrou, porque com exceção da primeira operação, os trades eram na ponta compra. Não, o dólar também foi na ponta vendedora e virou forte, coisa que a gente vai ver agora. Então o dólar. Nós vimos o dólar ontem pesando no final do pregão,
mas ainda não conseguindo romper o fundo de outubro. Eu imaginava que esse rompimento iria acontecer hoje, mas ele não aconteceu. O dólar fechou um candle vazado, mas repare o seguinte, a gente vai ver que teve uma boa alta no intraday, tá? Depois de uma queda inicial. E apesar de toda a alta do intraday, o preço ainda fecha abaixo do ponto crítico de suporte que vem aqui do fundo do dia 9. A gente ainda está abaixo da LTB, as médias ainda estão por cima. Então, para mim, eu ainda vejo aqui uma condição baixista, falta apenas uma definição mais clara de rompimento. Tá? No intraday, observem que aqui a gente teve o fechamento de ontem, a movimentação de hoje se deu abaixo da linha d'água, formando o primeiro movimento que foi rompido aqui. Só que o papel rapidamente nos estopou pela média móvel de 9 e prosseguiu no movimento de alta. Reparem que ele veio buscar, ao invés deste suporte principal que foi rompido, tá, que seria o que eu esperaria, veio buscar este suporte que foi rompido, que foi o ponto em que se detonou o movimento de queda do final do pregão de ontem para o início do pregão de hoje. Então não está de todo ruim. Aqui a gente também tem a média móvel de 200. O mercado respeitou essa região e corrigiu um pouquinho. Eu vejo ainda um viés baixista, tá? Isso aqui me soa como um pullback, mas se houver um rompimento deste topo aqui, intraday mesmo, né, o mercado complica e pode subir. Eu não veria isso como um argumento por si só de compra, mas enfraqueceria bastante uma percepção de venda, pelo menos no curtíssimo prazo. O juro não fez nada de muito interessante, segue andando de lado, bandas bem estreitas. A gente fica aqui ansioso pelo rompimento e abertura dessas bandas. Falando agora das ações, começando pela Vale, como de costume, a Vale chegou a subir, mas acabou fechando próximo da mínima, enquanto que o Ibovespa, por exemplo, conseguiu fechar próximo da máxima, então mostra que realmente a Vale está fraca. Né? O próprio futuro, né, balançou, mas conseguiu fechar próximo da máxima, a Vale está fraca. A gente já tinha dito isso no farol de ontem. Não é um papel, é um papel que está mais propenso a aproveitar impulsos, né, estímulos baixistas. Ainda não alcançou o fundo aqui de agosto e tem boas chances de chegar lá. Esse patamar rompido aqui dos 13,20, 13,30 é resistência. A partir de agora fica um pouco mais claro isso. Tá? Vamos ver a Vale 3 também. A Vale 3 estava melhor posicionada para um movimento de alta, né, mas ainda não reunia as características para nos fazer querer comprar aqui. O mercado balançou bastante e realmente não conseguiu repicar. Lembrando da BRAP, que a gente vem falando junto com a Vale, que tem relação, acionou um gap de fuga há pouco tempo, também fechou feito, tem cara de continuar o movimento de queda. A Petrobras subiu um pouquinho, nada demais, acionou esse doji, mas não vejo aqui um cenário de compra, o cenário está meio bagunçado, tanto na PTR4 quanto na PTR3. O que ficou claro na Petrobras, né, é uma zona de suporte que pode ser trabalhada através de um rompimento caso esse venha a ocorrer. Principalmente a PTR3, que é o gráfico que nós temos aí agora. Setor cirurgia, Gerdau segue trabalhando aqui entre os 5,35 e um topo formado agora na média móvel de 20 períodos em R$6, rompendo esse patamar que pode até levar um movimento de alta operável, mas isso ainda está um pouco distante. A CSNA conseguiu subir um pouquinho mais, começa a se desvencilhar desses obstáculos todos aqui, mas ainda não nos convence para operações na ponta compradora. E a Uzi Minas começa a reagir, né, de forma altista depois de ter batido no alvo, suporte ali em 2,68, mas não reúne aqui ainda características muito boas para operações na ponta compradora por swing trade. Bradesco acionou o martelo de ontem, faz um movimentozinho de alta, provavelmente vai continuar esse movimento de alta, apesar da média de 20 períodos ele ser um obstáculo. A gente fica bem atento à resistência aqui dos 22,50, o rompimento dessa abre espaço mais tecnicamente alinhado para os modelos que a gente trabalha para operações na ponta compradora. Isso reforçou muito aqui esse patamar de suporte em R$21, que se viesse rompido para baixo, provavelmente vai gerar uma bela venda. Então o papel que está mais forte e vem se comportando como tal também, se aproximou aqui, fez um dia de alta legal, se aproximou da resistência aqui dos 28,70, 28,80, e o rompimento dessa que nos permitiria entradas na ponta compradora mais tranquilamente. O candle de hoje pode ser considerado um cenário de gap de fuga, pode ser operado, mas como a gente está muito próximo da resistência, não considero o cenário ideal. E Banco do Brasil chegou a subir, caiu bastante no finalzinho do pregão, sofreu uma paulada.
Então, está numa zona morta aí para operações, nem a compra nem a venda, melhor ficar de fora. Se romper esse fundinho aqui daí, a gente pode ter o cenário de venda até o fundo comecinho de novembro, finalzinho de outubro, não um pivôzinho de baixa, curto, ou rompendo essa faixa de resistência em 18,50. Tá, então a gente aguarda esses hipotéticos rompimentos, potenciais rompimentos. Falando de outras ações, a BCV4 chama atenção hoje, ela opera dentro de um grande retângulo com suporte 8,48 e resistência em 10,50. Congestionou na base desse retângulo e rompe hoje num pivô de alta com bastante volume, que anda bonito, fica bem bonito no cenário para compra e deve buscar essa região aqui, onde a média móvel de 200 também atrai o preço. Ambev foi um dos papéis que a gente falou ontem, com uma cara boa para compra, acionou essa compra hoje, sobe legal e também forma hoje de novo aqui um cenário para gap de fuga. Então vejo Ambev subindo, ela abriu espaço então para poder voltar à faixa aqui dos 20,40. Bova 11 também fica interessante, tem correlação diretíssima, né, com o índice. Fecha um pouquinho acima da média móvel de 20 períodos com gap, fica um cara de gap de fuga, superação na máxima, pode ser um argumento para uma compra, que está abaixo da mínima, e com sorte a gente vai ver o mercado buscando a faixa dos R$48. Brasil Foods repicou hoje, repicou 13,5%. Pode ser visto como uma segunda oportunidade para um trade de retorno à média, mas eu particularmente não gosto da forma como o papel fechou, deixando essa sombrinha superior, o volume não foi significativo, então eu prefiro acompanhar esse papel no intraday, se for fazer algum trade, tentar capitalizar no intraday. Tá? Do ponto de vista de swing trade, o sinal não me parece forte o suficiente. O Braskem, a gente sabe que vem num movimento de alta meio arrastado, sem chamar muita atenção. Hoje chamou, fez uma alta significativa, quase 7% de alta. E está dando esperado. O papel não está sobrecomprado, porque ele vai indo lentamente. Né? Então as médias conseguem acompanhar o papel. E a gente teve rompendo o topo de 2013, agora o papel deve buscar os R$25, que é o topo aqui de 2011. Banrisul perdeu hoje a oportunidade de anular um cenário um sinal baixista dessa movimentação, porque hoje chegou a operar num forte engolfo de alta, não é exatamente um engolfo, não, um engolfo de alta, assim, né? Com bom volume, estava com uma cara boa até certo momento do pregão, mas no final devolveu tudo e agora claramente fechou abaixo todas essas mínimas aqui, na mínima com volume forte, a média de 20 períodos virou para baixo, então isso aqui agora fica um cara de rompimento falso, e a perda mínima de hoje, para mim, seria até um argumento para venda, e aumenta. Você criou um cenário de alta probabilidade do papel vir revisitar o fundo aqui de setembro. O papel, inclusive, que eu quero acompanhar no intraday de amanhã para buscar vendas. Elet3 subiu hoje, né, de novo, conseguiu romper essa zona de resistência, mas é um rompimento afastado da média móvel de 20 períodos. Não me agrada muito. Simetricamente tem um bom espaço para uma alta, né, o alvo seria lá a zona dos 8,70, mas eu realmente gostaria de ver um processo de pullback sentindo a faixa dos 5,95 como suporte. Então não chega a gerar compra na minha leitura. BVMF se comportou bem, é um cenário que a gente viu de pullback ontem vai se confirmando. Também se gera aqui um cenário de gap fuga, que eu não acho que seja tão interessante operar, pela proximidade desses obstáculos, mas provavelmente vai prosseguir no movimento de alta em busca dos R$13. Loja Renner era outro papel que reagiu bem, a gente mencionou ontem, fez um movimento de alta e agora alcança aqueles obstáculos dos topos anteriores dessa confluência de médias aqui. Então já ficou um cenário um pouquinho complicado. Tinha falado ontem de Lame, né? A Lame também desenvolveu um forte movimento de alta hoje, acionando o martelo de ontem. MRV3 rompe o topo que vinha formando, isso pode ser considerado um maço bandeira, e é muito comum a gente ter um maço de bandeira maior, a gente viu o rompimento a partir aqui do dia 3, e o segundo maço ser ele também um maço de bandeira e simetricamente bate direitinho para alcançar essa região aqui como alvo. Então é um papel que chama atenção, a gente tem que ficar atento a oportunidades na ponta compradora. Eu poderia até comprar esse rompimento. A gente está um pouco distante da média móvel de 20 períodos, mas eu considero o cenário bem interessante. Natura, um pouco antes do Elan, estava bem mais bonita para uma compra de correção de pullback, que também é um gift dessa barra elefante. Acabou fechando um candle de indecisão, mas ainda é um cenário que permite compras na superação máxima de hoje. Sugere que essa zona aqui está servindo de suporte para esse movimento corretivo. A gente sabe que isso foi um rompimento que aponta para essa região aqui dos R$29, R$28,90. Então talvez agora o papel deslanche. Mas claro, poderia ter fechado um pouco mais bonito. PEMAN
também chama atenção. PEMAN já fez uma correção no tempo, o suficiente. Não atingiu a média móvel de 20 períodos, que seria o ideal, mas que pode ser considerado por alguns, né, um aço bandeira, que no de hoje mostrou muita força, ameaça o rompimento dessa LTB longa, que foi ajustada há pouco. Então eu vejo que é um cenário possível até para alguém se arriscar uma operação compradora na superação da máxima de hoje com stop abaixo desse fundinho. Tá? Mas é um papel que tem uma liquidez menor e é verdade que o sinal poderia ser um pouco mais bonito, mas realmente chamou a atenção. E também chamou a atenção Marco Polo. A gente já saiu do trade de rompimento aqui, com bom ganho. O papel iniciou um movimento corretivo e agora já rompe. Quer dizer, se enquadra, está num cenário de massa bandeira, mas eu acho que está distante da média móvel de 20 períodos, não sinto tanta firmeza para abrir a operação para swing trade. Mas o papel tem potencial, acredito que Marco Polo vai prosseguir no movimento de alta. Gostaria muito mais que tivesse corrigido até a média aqui embaixo, mas o mercado não faz sempre o que a gente imagina, ou o que a gente deseja. Tá? Chamou a atenção. E por fim, Rente 3. Rente 3 fez um bom movimento de alta, rompendo o topo de outubro e agora recua para o topo de outubro, que o candle de hoje sinaliza que sentiu como suporte. Então, um gráfico convidativo, né? Um gráfico amigável, uma operação na ponta compradora. O sinal poderia ser mais forte, testando a média móvel de 21 períodos, tendo mais volume, mas no mínimo um acompanhamento mais de perto no pregão de quinta-feira merece. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção no prazo intradiário. Eu vou encerrando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.